boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida, uma obra psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, a autoria do Espírito Emmanuel. Essa programação acontece toda quarta-feira às 20 horas e é uma transmissão aqui da nossa Casa Espírita em Santos, o CEL, Companheiros Espíritas Unidos. Então se inscreve lá no nosso canal, c.e.o.tracinho Companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rádio Portal da Luz, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade e TV7. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama. Se inscreva nesses canais parceiros para receber toda a programação diária e acompanhe aqui esse estudo tão proveitoso. Boa noite, minhas companheiras de tela que hoje estão aqui, mais uma vez recebendo a Débora com muita alegria. Débora, boa noite, seja muito bem-vinda. O microfone está desligado, Débora. Opa! Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, trocando conhecimento, né, adquirindo e falando de um tema tão bonito, tão especial como o da noite. Com certeza. Boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini, boa noite, Débora, bom você com a gente, Lili, Armin, boa noite, as pessoas que estão nos vendo aí do outro lado da telinha, vão ver depois, né? É sempre muito bom estar aí, mas realmente o tema de hoje é especial, e seja uma noite bem proveitosa para todos. Com certeza. Boa noite, Lili, seja muito bem-vinda. Oi, Vini, boa noite para todos, bem-vinda de volta, Débora. A Débora já é da casa, né? Boa noite, Carmen, boa noite, Silvia, boa noite para o pessoal que está do lado de lá da telinha, que a gente tem uma noite iluminada, né? O tema é muito especial, muito profundo, e que a noite seja feliz, iluminada e abençoada, né? Com certeza. Boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius, a nossa amiga Débora, agora ela já é nossa amiguinha, já, de novo na nossa sala, só não tem um cafezinho, né, mas a gente, qualquer hora a gente chega lá. A Silvia também, Liliana, aos internautas que vão nos ouvir, vão nos acompanhar depois, que a gente possa tocar, eu sempre falo o coraçãozinho de cada um deles. E, Vini, só uma saudação, a todos os nossos parceiros que transmitem esse nosso, vamos dizer, estudo, esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão, mas em especial a que está transmitindo a Web Rádio Fraternidade, que o Rubens e a Divina, o casal que toca, ele fez aniversário, a rádio 15 anos agora. Então, a gente deseja muitas bênçãos para esse casal, muita saúde, e que eles sigam à frente da Web Rádio Fraternidade para o Brasil, para o mundo, e é um serviço voluntariado, é um serviço de alegria, é divulgação da doutrina espírita. Então é isso, muitas bênçãos para esse casal e para a Web Rádio Fraternidade. Vinícius. Com certeza. Boa noite também a quem está aqui com a gente, já registrando o seu boa noite, Roberto Pereira, Lourdes Victor, Miriam Teixeira, Mônica Ramos, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente iniciar, então, Silvia, você pode fazer a nossa prece de abertura? Posso sim. Muito bom, gente. Nosso tema é oração. Então, vamos elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, com toda essa tranquilidade que nos envolve, agradecendo pela nossa existência, agradecendo por esse nosso planeta maravilhoso, agradecendo a paz que nos envolve, rogando para que a paz se expanda, envolva todo o nosso planeta, todas as pessoas, todos os encarnados e desencarnados. Possamos com muita fé, com muita força, emanar nossas melhores vibrações para todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento. Esta noite de estudo seja bastante proveitosa, bastante profícua, alegre, e nós possamos, ao final, irradiar paz, irradiar vibrações amorosas para todos eles que nos ouvem, para todos os nossos amigos, enfim, para todos os nossos irmãos nesta vida. E assim seja, graças a Deus e a Jesus.
Graças a Deus. Então, hoje, como foi dito, o tema é muito especial. Oração, mensagem 26. E que a gente possa ser iluminado, né, por essa luz, por essa paz que a prece nos proporciona. Emmanuel, então, nos diz o seguinte na mensagem 26. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Reportamo-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. No corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto no homem comum. É a concentração natural, antes de qualquer edificação no caminho humano. O professor planejando o ensinamento e o médico a ensimesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para acertar a obra, estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à feição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos, através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos, que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia, com que se lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Então, hoje falaremos da oração, da prece, e é importante a gente já trazer um conceito do codificador Allan Kardec, que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, quando Allan Kardec vai definir que a prece, a oração, é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, Kardec deixa muito claro, a prece é o meu canal de comunicação com tudo aquilo que está no universo, com Deus, com os espíritos, com Cristo. Tudo através do quê? Fluidicamente através do pensamento, a qual eu impulsiono, eu levo minha mensagem até esse ser. E essa mensagem, conforme diz Kardec, pode ter 3 ações: pedir, agradecer e glorificar. É por isso que a Emmanuel diz o seguinte, que a prece impulsiona as recônditas energias do coração,
libertando-as com as imagens do nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porque o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então é a minha energia, é o meu pensamento que eu emano e impulsiono na direção de um determinado ser. E algo que eu gostaria apenas de pontuar a mais é que dentre essas 3 funções que a prece nos proporciona, uma delas é pedir. E Jesus já havia afirmado, como está lá no Evangelho de Marcos, que o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Mas será que a gente recebe de volta exatamente aquilo que a gente está pedindo? Será que se eu peço um carro, vai aparecer um carro na minha porta? Será que se eu peço, digamos assim, a solução de um problema, quero casar, vai aparecer alguém para eu casar na minha porta? Será que seria dessa forma? E aí, mais uma vez, a gente remonta lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec também diz que o que Deus lhe concederá sempre, se ele pedir, se nós pedirmos com confiança, a fé é o combustível que impulsiona o nosso pensamento, diz Kardec, é a coragem, a paciência, a resignação. Ou seja, as ferramentas para que nós mesmos possamos atingir o objetivo que tanto almejamos. Então, é conforme aquela velha máxima do Cristo, ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a tua parte e, através da oração, busque os recursos que lhe faltam, as forças que lhe faltam para que você possa atingir. E mais, Kardec também diz que conceder a Deus os meios de tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos. Ou seja, além disso tudo, nós também temos a inspiração dos amigos espirituais, as intuições, os bons conselhos que clareiam o nosso caminho para que a gente possa começar a enxergar tudo com mais clareza, porque quando a gente está com o pensamento aturdido, com o pensamento bagunçado, é difícil a gente encontrar uma solução. Mas quando a gente eleva o pensamento através da prece e muda o nosso padrão vibratório, a gente facilmente se conecta com os bons amigos espirituais e nos tornamos mais receptivos através da oração para receber as boas intuições, para que nós possamos seguir o nosso caminho. Lembrando que eles não vão nos dar conselhos mágicos ou milagres, mas vão nos impulsionar mediante o nosso próprio esforço. E para começar, então, a falar de oração, Débora, vem para o centro da tela, a palavra sua, fique à vontade. Nossa, esse texto, o tema já é por si só especial, e Emmanuel é tão pontual em algumas coisas que a gente fica assim, sem saber até por onde começa. Mas, assim, a coisa que mais me chama a atenção e que eu acho importante ser dito, que quando a gente fala de oração, não é o ato mecânico, né? Eu vou me reservar no meu canto, vou orar e vai acontecer. Não, oração é uma real conexão. Essa oração que Emmanuel fala é aquele momento que, de fato, você se conecta com a espiritualidade e talvez você nem diz. Você simplesmente emana e a espiritualidade sente o que você precisa ou a que você agradece e há uma troca energética nesse momento. Então, é muito importante a gente deixar bem claro, assim, a maioria das pessoas sabe, mas que não é aquela prece decorada, não existe a prece mais poderosa, né? Essa prece, faz essa prece que vai dar tudo certo. Na verdade, é a sua intenção. E é sempre a intenção dos seres que vai fazer a diferença. E aí, Vinícius traz essa questão do evangelho, e eu via um estudo que não era espírita esses dias, mas que me chamou a atenção por ser muito interessante. Um determinado pastor falava que Deus, o Criador, ele quer o bem de todos nós. Ele quer a nossa prosperidade, ele quer a nossa abundância, ele quer que nós nos relacionemos bem, né? Ele nunca vai querer o mal para a gente. Então, por que as coisas acontecem como acontecem? Porque, de certa forma, nós escolhemos isso. Às vezes, nossa intuição, que é a nossa consciência, onde que estão as leis, né? Elas estão na nossa consciência, ela nos diz, e os nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, mentores, né? Cada um fala de um jeito. Estão ali nos alertando de uma situação, mas nós ainda vamos contra tudo que estava ali na nossa frente, achando que, de alguma forma, nós sabemos, de fato, o que é melhor para nós, sem confiar naquele que nos rege.
E aí, no segundo parágrafo, complementando essa situação, Emmanuel fala que mensagem é vibração. Vou até voltar aqui para mim não falar errado. Fala de mensagem de vibração, da vibração, no sentido de que essa oração, essa prece, é aquilo que nós estamos, a energia que de fato nós estamos emanando. Nós podemos escolher as mais belas palavras, fazer todo um ritual para aquele momento, mas como foi seu dia antes daquilo? Quais foram as suas intenções até chegar naquele momento? E aí entra numa outra questão do pedis e obtereis. Porque não é só pedir, a gente tem que merecer. E o mérito entra numa questão que nós, para Deus Criador, todos nós somos merecedores. Mas a nossa própria consciência, o nosso sistema espiritual, ele é regido por uma organização que diz, você tem que fazer sua parte. E aí as coisas vão acontecer para você. Então, muitas vezes você sabe aquela pessoa que quer ganhar na Mega Sena, mas nunca joga? Vai! Então, eu quero ser espiritualmente elevado, mas eu trato as pessoas mal, eu não cuido das palavras que eu falo, às vezes eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, e isso mexe também com uma questão energética nossa. Eu sou uma pessoa que eu não agradeço as coisas boas. Eu não me reservo a momentos de oração, de prece, e aí uma coisa que é mecânica, né? Às vezes eu vou lá e reservo todos os dias para fazer uma prece. No início vai ser um compromisso ali mecânico, mas chega um momento que seu espírito tem a necessidade. Tem uma história que fala que Chico fazia oração para os desencarnados, se eu não me engano, todos os dias às 18 horas. Em um determinado dia ele não fez. E daqui a pouco ele começou a ver os espíritos e a situação foi acontecendo, porque os espíritos já estavam habituados àquele horário da prece. Então, o nosso espírito se educa, se disciplina pelas nossas escolhas. E assim é a oração. Essa oração que Emmanuel fala nesse texto, essa vibração, essa conexão com o alto, porque lá na frente ele vai falar que orar é identificar-se com a fonte, vem no sentido de eu me educar espiritualmente para estar conectado. E ele dá diversos exemplos ao longo do texto. Quando ele vem e fala do professor planeando o ensinamento, do médico, do administrador, porque para ter ali palpável, né, todas as formas que nós poderíamos entender, mas na verdade essa oração, esse pedido, esse momento de conexão, de elevação de padrão vibratório, é um momento que nós estamos nos dedicando ao nosso próprio espírito. E aí ele vem falando do intercâmbio entre a terra e o céu. Eu não estou seguindo muito a ordem do capítulo, que eu trouxe alguns pontos. E esse intercâmbio, ele vem muito no sentido de nós temos que lembrar a todo instante que nós somos seres espirituais, numa experiência encarnatória, numa jornada, pequena jornada, de tantas que nós tivemos. E às vezes nós agimos como se nós fôssemos seres terrenos. E esse intercâmbio, essa conexão, serve para nos lembrar disso, para afirmar em nosso espírito a que de fato nós pertencemos, qual a nossa real pátria. Então, a oração, a prece, né, que vem como pedido, agradecimento, glorificação, ela nada mais é do que a conexão com a nossa verdadeira casa mental, nossa verdadeira casa espiritual. E aí, a gente vai estabelecendo entre nós essa disciplina de entender não é o que eu posso, né? Poder a gente pode tudo, mas o que eu devo fazer dentro do meu propósito? Se eu quero ser uma pessoa espiritualmente elevada, as minhas atitudes hoje, eu peço todo dia para Deus me dê paciência, me faz ser uma pessoa mais amorosa, me faz ser uma pessoa mais proativa, mas o que eu estou fazendo? Porque o universo, ele está a todo instante emanando para você possibilidades, oportunidades. Não raras vezes aparecem pessoas na nossa vida
no sentido daquilo que nós sempre procuramos. Uma pessoa que tem muita vontade de estudar numa determinada escola e ela conhece alguém dessa escola, nada é por acaso. Então, a espiritualidade, ela remonta diversas oportunidades por diversas vezes. E aí, o presidente da casa espírita que eu frequento, ele falou essa semana uma coisa que é interessante, que quando nós não aprendemos a lição, ela vem mais dolorosa. Porque tá vindo com amor. A didática de Deus é amor ou dor? Tá vindo com amor, não tô entendendo? Então tá, vamos pôr um pouquinho de dor para ver se agora ela entende qual que é o caminho certo. E aí eu completo dizendo assim, que é um pensamento meu, que não é que nós temos duas formas de aprender, amor e dor. Eu sempre acho que é pelo amor, mas a dor te faz voltar para o caminho do amor. Porque se você está sofrendo, se você está passando por uma dificuldade e você não reavalia seu caminho, você não volta, não busca esse caminho de amor, então você não aprendeu. Se você persiste na dor, se você persiste em reclamar e ser vítima, e aí a gente vai falar de responsabilidade com a nossa encarnação, então você não entendeu a lição de fato. E aí a oração, como dita por Emmanuel, ela vem com esse momento de desabafo. Sabe aquele seu melhor amigo, algumas pessoas têm, que você abre seu coração sem medo do que ele vai pensar, de como ele vai interpretar, e você simplesmente se abre para aquilo e se conecta realmente com aquilo. Então, essa oração, essa conexão com o alto, ela tem que ser dessa forma. Eu elevo meu padrão vibratório, me coloco vulnerável no sentido de deixar que a espiritualidade acesse o meu coração de fato. Né? Eu me abro, eu tiro o meu véu, e aí as coisas vão fluindo para mim, porque eu de fato me conectei e me abri. Mas lembrando, uma oração que sempre virá no sentido de entrega à espiritualidade. Não no sentido de uma obrigação religiosa, uma obrigação de que até você se impõe essa obrigação, mas você não sente ela de verdade. Então é importante a gente fazer essas mudanças, entender que quando Emmanuel fala das esferas superiores, quando ele fala, ele vem sempre trazendo exemplos para remeter ao que alguns chamam de céu, né? Mas no sentido de que nós lembremos que nós fazemos parte desse padrão, do padrão elevado, e que nós, por diversas vezes, nos colocamos diminuídos pela nossa falta de fé e pela nossa falta de proatividade para o bem. Vini? Ok, Débora. Gratidão pelos seus comentários. Silvia, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, Vini. Eu ia começar falando do Emmanuel, mas para pegar uma carona, a Débora estava falando com relação à dor, a questão da dor, a gente no caminho, eu vou falar um pouquinho de algumas considerações da Joana de Ângeles. Ela tem em 4 de seus livros da série psicológica. E ela vem falando da prece, da oração, como um suavizante das nossas aflições, de uma forma de nós superarmos a dor. Então, na hora que a coisa está muito difícil e realmente aparece a dor para nos pôr no caminho, Deus nos dá essa possibilidade de, através da prece, a gente superar, suavizar essas dores. E a Joana chama atenção para como isso acontece. Quando eu estou numa situação difícil, de dor, a minha prece normalmente vai ser para pedir. Na maioria das vezes a gente está fazendo prece para pedir, né? A gente prece agradecer e louvar. E nessa hora eu estou pedindo, o que está acontecendo? Eu estou quebrando o meu orgulho. Ela fala na libertação do orgulho. A partir desse momento eu vou pedir, eu peço ajuda, eu estou deixando o meu orgulho de lado. E às vezes é muito difícil. Mas eu estou me libertando dele. Eu estou conseguindo me expandir, minha alma começa a ficar mais leve. Eu reconheço, eu preciso, eu faço isso. E a Joana fala para nós, é um mecanismo de revigorar o nosso equilíbrio psicológico. Porque na hora eu estou tirando o orgulho, eu estou enxergando um pouco mais, eu estou tirando esse peso, eu começo a me sentir mais equilibrado, eu raciocino melhor. A vida começa a fluir melhor para mim.
E a dor, ao contrário, ela me leva ao desequilíbrio. E se a gente pensa em dor, a gente já pensa em desespero. É uma coisa ruim, é uma coisa muito difícil. Mas na hora eu hebrei esse orgulho, eu falo, eu preciso de ajuda, eu estou hebrando, eu estou entrando nesse caminho. E aí a gente faz um paralelo, não é só questão da prece, e a gente dirige a Deus. Na hora eu estou hebrando meu orgulho, dizendo para uma pessoa, me ajuda, eu também estou me libertando. E às vezes a prece está aí, né? Dizer, meu Deus, graças a Deus eu estou perdendo um pouco desse orgulho, eu estou quebrando essa coisa ruim que está em mim. E vai me ajudar a ser mais receptivo ao auxílio que chega. Na hora eu quebrei essa corrente, eu quebrei essas amarras do orgulho, eu me reconheci como eu sou, eu também estou me abrindo para receber o que vem de bom para mim, para compreender o que está vindo. E a dor começa a diminuir mais ainda. Então, o quanto e a prece nos ajuda nos momentos de dor, eu acho que a Joana coloca bem o que acontece para a gente dentro desse aspecto psicológico. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, não precisa em psicologia. O nosso dia a dia, os nossos momentos em que nós já nos vivenciamos em dor, mostram isso para a gente. A Joana fala uma outra coisa para nós, e são as chamadas orações encomendadas. Às vezes a gente faz, a gente às vezes recebe um pedido, olha, reza aí por mim. Você vai na igreja, reza para mim. Olha, fala para fulano ir na missa. Bota meu nome lá na oração. O que a gente está fazendo nessa hora? Terceirizando. Eu uso muito essa palavra terceirizar, no sentido, eu estou passando o meu problema ou a minha responsabilidade para os outros. Eu acho que quando o problema é meu, eu tenho que procurar. Está difícil? Eu não vou pedir para os outros rezarem por mim. Eu vou ver o que eu posso fazer para me melhorar. Nesse eu posso fazer para me melhorar, pode estar eu compartilhar com os outros o meu problema. E a pessoa naturalmente vai se sentir tocada pelo meu problema e vai ajudar fazendo o quê? Aquela oração, lá no Pai Nosso, o Emmanuel fala da oração intercessória. Eu vou fazer a prece pelo outro. Mas isso é diferente de eu estar terceirizando. Aquela pessoa e fala, olha, reza lá para mim, e vai cuidar da vida, vai cuidar do material. Esquece da conexão, esquece desse pensamento que a gente tem emitido, a gente se colocar em conexão com o divino, com o lado bom da vida. Agora, a gente fazer a oração intercessória, isso sim é muito importante, porque isso é uma forma da gente praticar a fraternidade, da gente ser irmão do nosso irmão, da gente pedir por ele e precisa. E a Débora deu esse exemplo também, né, da oração das 8 horas, né, fazia das 18 horas, o Chico fazia. Ele está fazendo a oração intercessória, ele está pedindo por aqueles irmãos que têm necessidade. Olha que coisa mais bonita. E agora eu queria falar um pouquinho, era onde eu ia começar, de 4 mensagens que tem no Pão Nosso, do Emmanuel. Tá? Esse livro sempre me lembra, pelo título, O Pai Nosso, a nossa oração dominical, e traduz tudo, né? Mas o Emmanuel traz em 4 mensagens dele, que são a 17, a 34, a 45 e a 59, ele traz de uma forma bem explicada para nós aquilo que está lá no capítulo 27, item 4 do Evangelho, sobre as condições da prece. E a primeira colocação dele, a primeira mensagem, ele está falando sobre a intercessão. E começa quando Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, fala, irmãos, orais por nós. E ele explica, né? Fala do automatismo que a gente tem, da prece que às vezes se torna uma coisa teatral. Isso está errado, a oração não é um teatro, não é uma bajulação, é um sentimento, não é? E aí ele fala da intercessão, um dos mais belos atos de fraternidade. E ele termina essa pequena mensagem dizendo para a gente não se esquecer dos bens da intercessão, do quanto isso faz para nós e para eles a quem estamos orando, e termina simplesmente com essa frase: Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Olha o exemplo da prece intercessória. Olha o exemplo do poder, da magnitude, do amor que está contido na prece sincera.
Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Eu acho que uma reflexão sobre essa frase vai nos levar a compreender melhor tudo e vem atrelado ao ato de fazer uma prece. E como o Vini e a Débora já falaram, não é simplesmente eu pegar ali uma prece já pré-escrita e ficar repetindo. Às vezes ela prece e está no meu trabalho. O trabalho, o Emmanuel colocou aqui para nós no texto, falando dos trabalhos da natureza, o trabalho é uma prece. O mar, quando ele está nas suas ondas, na sua energia, fazendo alguma coisa, trazendo peixe na praia, renovando substâncias, ele está fazendo uma prece para que a gente fique melhor. Ele está agradecendo essa energia que vem de Deus, e a gente não está percebendo, né? Acho tão lindo quando ele fala do vegetal e se levanta para a luz. E a oração mais bonita é essa, olhar para cima, olhar para Deus e com sinceridade, sabendo que a partir do alimento do vegetal ele vai entrar num processo de fotossíntese e nos dá ar. E será que a gente se ergue para contemplar isso, para agradecer? A natureza ora e a gente não percebe e não ora junto com ela. O Emmanuel, depois no Pão Nosso, na mensagem 34, chamada Luar Deserto, uma explicação daquilo que está lá no item 4 do Evangelho, do capítulo 27 do Evangelho, quando ele fala para a gente não se colocar em evidência, para a gente orar em secreto. E vem a ser esse orar em secreto, tem outro trecho, ele fala para a gente se fechar, entrar no nosso quarto e trancar a porta. Eu entrar em casa, fechar a porta, não deixar ninguém entrar, falar não me perturbe? Será que é isso? Isso que a gente deve fazer para a prece? Se isolar, onde a gente está dizendo e prece é comunicação? O nosso horário em secreto, a gente não precisa mostrar para ninguém, não precisa falar, não precisa ir para a praça pública. Mas se trancar no nosso quarto, se isolar, é a gente tirar todas as coisas ruins, todas aquelas coisas que a gente fez durante o dia e não devia, a gente se isolar, se trancar da entrada dos maus pensamentos, das más intenções. Então, a gente se isolar dessas coisas. Entra no teu quarto, no teu íntimo, no interior do teu coração e fecha a porta. Fecha a porta para não deixar pensamentos estranhos entrarem, ideias negativas entrarem. Aproveita esse momento, aproveita essa conexão para se depurar um pouco, para se fortalecer, para ser um tanto mais feliz. Depois, a outra mensagem dele, do Emmanuel no Pão Nosso, 45, quando orardes. E ela inicia uma frase de Jesus que está em Marcos. E quando estiverdes orando, perdoai. Parece simples, né? O Evangelho já em outro trecho fala para nós, Jesus nos fala, quando tiveres a caminho para fazer oferenda e lembrar que tens uma diferença com o teu amigo, deixa a oferenda, volta, reconcilia-te e depois volta ao altar. Adianta eu orar se eu estou guardando um rancor dentro de mim? Essa oração vai funcionar? Adianta eu pedir a Deus me dar paz, me dar saúde, se por dentro eu estou desejando o contrário para uma outra pessoa? Eu estou desejando o contrário para o meu irmão? A gente tem visto isso aí em vários temas da doutrina, mas parece que às vezes é difícil para nós, né? A gente ora pedindo, olha o nosso lado, a gente não olha o que a gente está deixando de fazer. E uma das piores coisas que a gente faz é deixar de perdoar. Então vem esse chamado para nós, né? Jesus sabe o quanto a gente é carente dessa capacidade de perdoar, dessa quebra de orgulho de perdoar, mas, como está lá na primeira mensagem, ele orou pelos discípulos, ele ora por nós. Então, a gente possa refletir isso, né? E a última mensagem, eu iria comentar rapidamente, a 59 do Pão Nosso, chamada Se Amos Até Lá, palavras de Jesus em João. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e quiseres, e vos será feito. Diferente dele dizer, e será dado tudo exatamente como a gente é.
será feito, também já foi bem colocado aí pela Débora, através de nós recebermos instrumentos para fazer. Eu sempre falo, e oração, a palavra oração é uma mistura de orar com ação. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas se a gente tiver, a gente acreditar nisso, se a gente tiver de oração, de mente aberta, e a gente pede, a gente vai receber. Só que a gente tem que entender. E a gente está recebendo para transformar naquilo que a gente quer. E tomar um certo cuidado também, e a gente está pedindo, né? O poder da oração é muito forte. E se eu pedir alguma coisa e não é boa para mim, eu posso acabar vindo a receber isso para aprender a pensar um pouco, né? Antes de orar. E a última coisa, assim, só para a gente terminar. A gente fala muito pedir, eu praticamente só falei nisso, né? Mas a gente lembrar que a gente tem tão pouco a pedir sempre e tanto a agradecer. Por hora é só, Vini. Ok, Silvia, gratidão. Lili, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Vamos lá. Acho que todo mundo concorda que a oração é um movimento que a gente faz através do pensamento em direção a Deus ou a outros seres de esferas superiores a quem a gente eventualmente dirige nossa mente, né? Eu acho que, assim, em geral, a gente nem consegue alcançar o valor de uma prece, porque, assim, também, em geral, a gente nem foi acostumado a praticar a prece. Eu não sei vocês, mas, assim, eu não tive, por exemplo, na minha infância, a gente não tinha o hábito de fazer orações. A gente fazia orações, por exemplo, na hora de dormir, mas a gente não fazia uma oração na hora de se alimentar. Então, assim, e eu imagino que muita gente tenha acontecido a mesma coisa, né? A gente acaba não se acostumando com a prece, com o hábito de orar. Né? Como a gente já viu lá, o Vini tocou nisso no início, a gente, pela prece, a gente pode pedir, pode agradecer e pode louvar, né? No sentido de glorificar, de aceitar os propósitos, os desígnios de Deus. E muitas vezes a gente fala mesmo, né? Quando alguma coisa boa acontece, a gente fala, glória a Deus, né? Que aconteceu aquilo que a gente tanto esperava. E o André Luiz, nos seus livros, ele fala como a prece age, não só no plano espiritual, mas também aqui no plano físico, e como que o ambiente onde está sendo realizada essa prece se modifica, e como as pessoas que estão no ambiente se sentem melhores, envolvidas por essas vibrações. Então, eu queria ilustrar aqui com uma informação mais técnica, né? Já existe um ramo da ciência chamado neuroteologia, que estuda, através de exames como a ressonância magnética, as alterações que ocorrem no cérebro de uma pessoa no momento em que ela está vivendo uma experiência espiritual, como a prece, por exemplo. E pesquisas de universidades, de universidades renomadas, como a Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, eles conseguiram evidenciar que a oração traz vários benefícios, né? Alguns deles, né, só para a gente ter uma noção da eficácia da prece, né? Do quanto que ela é poderosa e do quanto que ela pode ajudar a gente no dia a dia. Ela aumenta a resistência à dor, ela aumenta a reconstrução cerebral, regenera neurônios,
Não vou entrar na questão técnica, mas só para a gente dar uma passadinha, assim, para a gente ver o quanto que isso é incrível, até porque quantas coisas a gente vê na literatura espírita que depois a ciência começa a aceitar, né? E o caso da prece, da oração, é exatamente assim. Hoje eles se dão conta de que a prece, a oração, tem um efeito real sobre o organismo da pessoa, particularmente do cérebro, né? Melhora a concentração e a atenção e aumenta a felicidade, né? Tem aquele lance de serotonina, de dopamina, aquelas coisas que são mais ou menos o princípio do antidepressivo. Descansa mais do que o sono, né? Eu não estou fazendo apologia a gente ficar acordado, não, mas assim, descansa mais do que o sono porque coloca a gente numa frequência que é mais repousante, a frequência da prece é mais repousante que a do sono. Diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, melhora a autoestima, melhora a capacidade de tomar decisões. E tem um estudo que diz que assim, só o fato de a gente unir as mãos e para iniciar uma prece já melhora as condições físicas que a gente tem e já melhora a nossa capacidade de tomar boas decisões. É a ciência aceitando o que alguns espíritos já nos falaram através da literatura, dizendo da potência que ela é, né? É tão importante que Jesus não só nos ensinou a prece, mas ensinou como fazer a prece, né? Jesus teve o cuidado de falar da prece e da oração, conforme consta lá nos evangelhos de Marcos e de Mateus, recomendando que a gente se recolha, que a gente busque um lugar sossegado, que não há necessidade de palavras rebuscadas, nem de atitudes afetadas. E como a Silvia disse, né, se recolher não é se isolar, mas é a gente se voltar para a gente mesmo, né, para o nosso silêncio, para o nosso íntimo, e de forma simples, né, estabelecer essa conexão com o alto. Não estou falando de preces decoradas, muitas são lindas, a Débora falou disso, né? Pai Nosso é lindo, a oração de São Francisco, prece de Cáritas, a oração de Bezerra de Menezes, tantas outras. Eu estou falando daquelas mais simples, mais humildes, em que a gente simplesmente leva o pensamento a Deus, né? Abre o coração e diz, né, Senhor, me ajuda. Ou então, pô, obrigada, Deus, né? Valeu. Né? Obrigada pela ajuda, obrigada pela força. Nada contra as preces decoradas em si mesmas, né? Mas assim, mas contra a maneira como elas são feitas, quando elas são mecânicas, né? Que a gente não absorve e nem a gente se deixa envolver pelo seu conteúdo, que é tão rico. Lá na questão 658 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. Então, não é que a gente não possa fazer uma prece decorada, né, mas que a gente, ao fazer uma prece decorada, que a gente faça com o coração, que a gente absorva o que ela está trazendo. E para aquelas pessoas que dizem que Deus sabe tudo, que eu não preciso orar, e os meus pedidos, as minhas súplicas não vão mudar os desígnios de Deus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Kardec também explica, né, que é certo que algumas coisas são imutáveis, como as leis naturais, por exemplo. Mas nem todas as circunstâncias que nos envolvem
o termo que ele usa é estão submetidas à fatalidade. O fato é que a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir, muitas vezes a gente não lembra de agradecer, e louvar a Deus passa bem longe dos nossos hábitos do dia a dia, né? A gente pede riqueza, a gente pede bens materiais, a gente pede saúde, quando na verdade a gente deveria pedir por sabedoria, por entendimento e por coragem, para que a gente enfrente as dificuldades de uma forma mais suave e mais tranquila. Eu conheci uma pessoa que não sabia rezar, não rezava, não, era ateu, não sabia rezar. E um dia essa pessoa adoeceu. E quando essa pessoa adoeceu, ela pedia para as pessoas que estavam próximas a ela para ensinarem ela a rezar. E ela estava doente, e claro, né, ok, ela desencarnou. Ah, Deus não atendeu às suas preces. Não, ele desencarnou, porque a gente vai desencarnar um dia, e era o dia de ele desencarnar. Mas eu tenho certeza que a forma como ele partiu, né, depois das preces, né, depois de aprender a fazer uma oração, depois de aprender a pedir, a forma como ele partiu, eu tenho certeza que ele encontrou algum alívio naquelas preces que ele fez. Então, assim, só para ilustrar que existem coisas que a gente não vai obter. Eu não vou viver para sempre, por exemplo, né? Mas eu posso, através da prece, obter algum auxílio no sentido de me confortar, no sentido de me aliviar o sentimento e o momento que eu estou passando. E a prece, ela tem o poder de afastar a sombra que tem na gente, né? Então, quando a gente ora, a gente está acendendo uma luz dentro da gente, clareando, né? E a pergunta, assim, que eu acho que é importante a gente fazer nesse momento, né, com relação a esse texto, é: quantas vezes por dia a gente alimenta a alma? Quantas vezes a gente se coloca em sintonia, em comunhão com Deus, com a espiritualidade, com os nossos benfeitores, né? Porque o corpo, que é finito, que tem fim, que fica aqui, que não tem a imortalidade da alma, em geral, né, salvo as pessoas que se encontram numa situação muito desfavorável, a gente alimenta pelo menos umas 3 vezes por dia. Mas a gente não tem o mesmo cuidado com o nosso espírito, com a nossa alma, né? É uma inversão de valores. E tem uma coisa que eu acho que também a gente não deve deixar de lado, é que a oração tem um poder imenso, mas a gente também tem que trabalhar, a gente também tem que realizar, a gente também tem que produzir. Se a gente deseja e pede a Deus para ter mais saúde, a gente precisa, pelo menos, de hábitos de vida melhores e mais saudáveis, né? Assim, só para a gente citar um exemplo. Então, levar o pensamento a Deus e pedir e esperar que algo aconteça e caia pronto do céu é, no mínimo, simplório e confortável, né? Porque, ok, olha, eu quero isso, então vocês se resolvam aí, vejam como que vocês vão me atender. Mais ou menos assim, né? Eu não vou fazer esforço nenhum. Se a gente pretende ter o auxílio de Deus, de Jesus, ou de alguém da esfera superior, a gente não pode esquecer de fazer a nossa parte. Aquela frase atribuída à Madre Teresa, que diz que as mãos que ajudam são mais abençoadas que os lábios que rezam, também ilustra bem o quanto que a nossa atitude é importante e indispensável, né? O quanto que a nossa ação é essencial. E só para concluir, né, assim, uma coisa muito minha, eu particularmente acho que a gente está em prece
né, e em comunhão com Deus, com Jesus e com a espiritualidade, quando a gente tem atitudes generosas com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Atitudes de amor, de caridade, de respeito, de fraternidade e de perdão. Essa eu acho que é quando a gente realmente está em comunhão com Deus, quando a gente está em prece, quando a gente está em oração e quando a gente está estabelecendo um vínculo com Ele que não tem como quebrar, porque a gente está sendo um pedacinho, né, uma partezinha, a gente falou disso da última vez, né, da obra dele. Então, acho que prece tem muito a ver também com atitude. E chega, Vini, por hora é isso. Lili, gratidão. Carmen, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fica à vontade. Então, vamos. Quando a gente tem o capítulo de hoje, que é o capítulo 26, oração, inclusive a gente já está até terminando o livro Pensamento e Vida, a gente mergulha no raciocínio de Emmanuel, ele vai nos preparando, porque inclusive os capítulos finais desse livro, depois da oração, semana que vem, a gente vai falar sobre obsessão, depois sobre enfermidade, depois sobre morte. E, por fim, entendendo tudo isso, o orar para como agir num processo obsessivo, numa enfermidade e na morte. Aí nós vamos arrematar com o capítulo amor. Então, Emmanuel, ele tem que nos ensinar, sim, refletir a oração. Porque quando ele, logo, né, na primeira frase, ele diz que é um divino movimento, ele cita que é um apelo vivo, que é uma silenciosa mensagem de vibração, a gente sabe que é vibração, que são fluidos, graduada desde o mais simples desejo, são palavras que estão aqui no texto, que Emmanuel traz para nós, que orar é identificar-se com a fonte de poder, que já foi dito, que a prece ela vai impulsionar as nossas energias do coração. Por isso que Jesus tem várias passagens nos ensinando, inclusive, para quem tiver interesse, no Evangelho segundo o Espiritismo da Doutrina, o capítulo 27, que o Vini citou para nós, e vários também citaram, todo esse capítulo, ele vai nos instruir, nos ensinar com as palavras de Kardec, com as instruções dos Espíritos, a qualidade da prece, eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do nosso pensamento, como que é alcançado esse nosso pensamento, quem está nos ouvindo, quem irá nos atender, podemos orar pelos outros, a Silvia deixou bem claro, né? Reza, né? Reza lá para mim, tá tudo certo. É isso mesmo que acontece. Então, mas podemos orar e vibrar pelos outros, sim, dependendo do merecimento de cada um. Podemos orar também pelos que já partiram, ele coloca pelos mortos, né? Os falecimentos, os desencarnes, e a gente tem a instrução dos espíritos, a maneira de orar. Então, tudo isso a gente sempre afirma na visão da doutrina espírita, porque a gente sabe que rezar é diferente de orar. Rezar é recitar. Então, vamos dar um exemplo. No catolicismo, rezar o terço é válido? É válido. É super válido. Porque aquelas pessoas, naquele momento, na reza, no rosário, em rezar o terço, se estiver concentrado em cada palavra que eles estão expressando em voz audível, porque a reza do terço é em voz audível, vai ter eficácia, vai ter eficácia. Mas aqui nós estamos falando do quê? De oração, de orar. Inclusive, quando a gente sabe que ali na Bíblia, no Novo Testamento, vamos falar do Novo Testamento, quando a gente tem lá no capítulo de Mateus, capítulo 6 de Mateus, depois das bem-aventuranças, capítulo 5,
Aí Jesus reúne os discípulos, capítulo 6, vai conversar com todas aquelas regras com os discípulos. E depois temos o capítulo 7 também, que são algumas leizinhas que eles vão continuar conversando. É curioso que quando a gente vai olhar em Lucas 11, Lucas é o único que cita, né, escreve nessas palavras, né, que pediram para Jesus: mestre, ensina-nos a orar. Porque quando a gente vai voltando lá no Mateus 6, aí sim, também é o que a gente tem nesse capítulo 27, do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus ensina, para quando orares em silêncio, né? A Silvia também já trouxe, ele vai ensinar o Pai Nosso. Aí nós nos perguntamos, quando a gente vai voltando no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está dando referências, né, para quem estiver nos ouvindo e tiver interesse. Allan Kardec também, ele traz para nós, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Então, assim, Jesus ele já falou o tempo todo, quando está traduzido para o nosso português, para a nossa língua, a gente não encontra rezar, a gente encontra em todo momento orar, o vocábulo orar. Porque aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, quando nós começamos as leis morais, tem no capítulo 2 da lei de adoração. Nós vamos entender, Kardec, ele precisava perguntar, por conta do quê? Do politeísmo, por conta de todas as outras doutrinas, as outras filosofias. Então, Jesus, quando a gente vai estudar as leis morais, no Livro dos Espíritos, todas as perguntas, a primeira pergunta de cada lei, Kardec exatamente pergunta: em que consiste a lei de destruição, lei de adoração, lei de conservação, do que seja. Então, ele pergunta o objetivo da adoração para os espíritos superiores: em que consiste a adoração? Quando a gente fala de prece, de oração, em que consiste a adoração? E os espíritos responderam: na elevação do pensamento a Deus. E deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, à medida que a gente vai estudando as leis morais dentro aqui da codificação, a gente sabe que essa adoração não é no sentido de prática exterior. O adorar é o quê? É o que já foi dito, é louvar, é pedir, é agradecer. Então, nós estamos o quê? Elevando o nosso pensamento a Deus. Simbolicamente, nós estamos adorando, que é o sentido de louvar a Deus, o reconhecimento de Deus, nosso Pai, o nosso Criador. E, no entanto, a gente também sabe que tem momentos, no próprio estudo que está lá do Novo Testamento, nas lições de Jesus, que os apóstolos trazem para nós, os evangelistas, tem momento que Jesus ele conversava determinada situação e ele dizia: o meu Pai, foi o meu Pai que me enviou, eu estou fazendo a vontade de meu Pai. E várias situações que ele fala o meu Pai. É o mesmo Deus, é o nosso Pai Criador, sim. Mas quando ele fala o meu Pai, é somente o sentido que Jesus conhecia em adorar. Um espírito puro, um Cristo. Então, ele tinha essa propriedade e essa elevação moral quando ele está falando para nós, o meu Pai. Tinha momentos que Jesus falava para nós, o vosso Pai, é o mesmo Deus, o mesmo Criador, mas no sentido de adoração, de entendimento. Então, momentos Jesus falava, o vosso Pai. O vosso, aquele Pai que cada um de vocês entende que é Deus, o Criador, que é benevolente, que é misericordioso, que é bom, que é justo. E aí sim, momentos que ele falava o nosso Pai, que ele inseria, aí quando a gente já falou também sobre isso, né? Dele humildar-se e ficar no mesmo nível que nós, no nosso nível humano. Então, ele também dizia o nosso Pai. E aí a gente vê em Mateus que ele vai ensinar o que? A oração do Pai Nosso. Porque essa oração do Pai Nosso, Kardec também vai citar mais nesse capítulo de coletânea de preces espíritas, ele vai dizer que o Pai Nosso, sim, é aquele sentimento de louvor a Deus, ao próximo e para conosco mesmo.
Quando a gente também lembra, não tem como não falar de Paulo, de várias e outras tantas lições de Paulo, também para quem quiser se aprofundar, quando Paulo escreve a carta para Tessalonicenses, tem um momento que ele tem uma frase, o capítulo 5, que ele diz: orai sem cessar. Aí nós nos perguntamos, né? Mas Paulo, não dá para orar sem cessar. Porque se a gente ficar orando sem cessar, o que a gente vai fazer na nossa vida? Vai virar um fanatismo? Vai virar uma fé cega, fanática? Então, quando a gente lê o capítulo inteiro de Tessalonicense, a gente entende que esse orar sem cessar, exatamente naquele momento que a gente vai entrar no nosso quarto, que é o nosso íntimo, vai fechar a porta, o que quer que seja, aquele 1 minuto, 10 minutos, meia hora, 1 hora, que seja, nós vamos orar sem cessar, porque aí a gente volta no livro dos Espíritos, o que consiste a adoração. É orar sem cessar, no momento que eu estou elevando o meu pensamento a Deus. É exatamente isso, é aquela conversa, é a gente conversar com o coração, né? Jesus já falou, é o que sai da boca, é o que está contido no nosso coração. Então, quando a gente vai lá, a prece do Pai Nosso, falar prece católica, né? Ok, assim, é uma prece universal, porque Jesus não veio fundar religião, ele veio nos ensinar o mandamento amor. Então, assim, o Pai Nosso podemos até chamar que é uma oração cristã, porque Jesus nos ensinou um Cristo, pode ser, mas ela é uma oração universal, ela não tem um rótulo de que uma religião é que fundou, que escreveu essa oração. Não é isso. Então, a gente sabe que ela é uma oração cristã, porque ela tem todo o pensamento superior de Jesus, de um Cristo. Ora, à medida que a gente está lá e os discípulos falam, Senhor, ensina-nos a orar, aí ele lança o Pai Nosso, que é belíssimo. E uma outra oração, somente mais uma, que vai ter, pelo menos até então, né, na Bíblia, no Novo Testamento, foi o que a Silvia já comentou com a gente, de uma passagem que ela trouxe do Emmanuel, no sentido de que, sim, Jesus orou mais uma vez, quando ele está lá em João, no capítulo 17, que foi aquele momento, depois que terminou a ceia, que Judas já tinha saído para fazer lá a negociata com as moedas para vender, para entregar Jesus, tal. Então, quando terminam a ceia, antes, no caminho que eles estão indo lá para o jardim Getsemane, que é a oração do horto, não é ainda quando Jesus ora e eles dormem, e aí chegam os guardas, todo mundo e prende Jesus. Não. Antes dele, assim que Jesus chega lá no Getsemane, no jardim, ele vai orar. Então, leia o capítulo de João 17, só esse capítulo é todinha a oração que Jesus faz, porque ele sabia que a partir dali ele ia ser preso e crucificado. Então, vai ser a oração, ele ora por ele, ele diz, né, em outras palavras, Pai, aí ele fala, Pai, me louva porque me glorifica, porque o teu filho está te glorificando, em outras palavras. Depois Jesus, em um outro momento, ele vai orar pelos discípulos. E termina a oração, Jesus vai orar por todos nós. Vai falar pelos cristãos? Não é pelos cristãos, por todos nós. Ele vai orar por toda a humanidade e por aqueles que pegam a cruz e siga-me. Então, quem tiver interesse, leiam, que é belíssima. Capítulo 17 do Evangelho de João. É a oração inteirinha, ali ele dá uma aula de reflexão, ali ele dá uma aula de oração. E voltando então no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala, né, Kardec ele vai trazer para nós, ele vai dizer assim, a gente sabe que os Espíritos nos disseram com relação à oração, que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então, ore, pois cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Então, se perguntamos, ok, mas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele está dizendo que não é
a escrita, não é a palavra, não é o rezar. Tá, então assim, ó, vamos lá, de novo, vamos tirar o espírito da letra. E Kardec, ele vai nos explicar, porque tem uma coletânea de preces espíritas, que quem trouxe essas preces foi instrução de alguns espíritos, para auxiliar aquele que não está nem conseguindo se concentrar para orar. Então, Kardec, ele explica, os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. A gente vai estar falando do espiritismo. Fazem também os espíritos com o fim de auxiliar o que se sentem embaraço para externar as suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Então está muito claro que é uma ferramenta. E ele diz que a coletânea dessas preces, a escolha foi feita entre muitas que os espíritos ditaram para Kardec, em várias circunstâncias. Então, ele reforça que o objetivo da prece é levar a nossa alma a Deus, não é formular, fazer uma fórmula. E ele vai continuar dizendo tudo, que cada palavra deve ter um alcance próprio, despertar uma ideia, e, enfim, pôr em vibração uma fibra da nossa alma. Então, dito isso, também, quem tiver interesse ainda no Evangelho, aí traz a oração do Pai Nosso, e cada frase tem um comentário, como é que a reflexão de Pai Nosso, que está assim, cada reflexão, venha o teu reino, qual é a reflexão disso? Dá-nos o pão de cada dia, qual é a reflexão disso? Porque foi uma oração ensinada por Jesus, então a gente precisaria o quê? Entender as palavras, não é só recitar a oração do Pai Nosso. E, por fim, então, para encerrar a minha fala por um momento, vamos lembrar também da prática do Evangelho no lar. Então, mais para frente, até a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que o Evangelho no lar também é uma forma de uma oração que nós possamos fazer dentro dos nossos lares para acalmar os nossos corações e nos sintonizar com os benfeitores espirituais e com os nossos anjos da guarda, vamos chamar assim. Lá também no Livro dos Espíritos vai estar tudo explicadinho. Vinícius. Ok. O tema é profundo, é bonito, tem muita coisa para ser dita, não é? E eu gostaria de voltar, dentre tantos os temas que a oração nos proporciona falar, né? Eu gostaria de falar um pouquinho da prece pelos outros. E agora eu vou dar uma passeada breve com André Luiz, Leon Denis Kardec, para a gente poder construir aqui uma linha de raciocínio. Porque muita gente fala de fazer orações pelos outros, né? A gente pode. E aí o Espírito André Luiz, lá na obra Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico, diz que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração das nossas forças humanas. Orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autorreajustamento. Então, aqui André Luiz deixa muito claro que a gente pode, sim, transmitir aquilo que nós temos de dentro de nós, de melhor, para o nosso próximo, assegurando as melhores possibilidades de autorreajustamento para aquela pessoa. Então, assim como a gente pode orar por nós mesmos, é atrair para nós a força divina, a gente também pode direcionar essa mesma força divina. Mas aí, Leon Denis, na obra lá, O Grande Enigma, no capítulo que eu perdi, mas depois eu pego novamente, Leon Denis, ele comenta o seguinte: a prece, em verdade, nada pode mudar as leis imutáveis. Ela não poderia, de maneira alguma, mudar os nossos destinos. Seu papel
é proporcionar-nos socorros e luzes que nos tornem mais fácil o cumprimento de nossa tarefa terrestre. A prece fervente abre de par em par as portas da alma, e por essas aberturas, os raios de força, as irradiações do foco eterno nos penetram e nos vivificam. Então aqui Leon Denis já traz uma outra consideração. Apesar da gente poder fazer as nossas preces por nós e pelos outros, nós não podemos mudar as leis imutáveis. Nós não podemos mudar os destinos. Leon Denis deixa muito claro. A prece vai nos proporcionar socorro, luz, mas não vai mudar aquilo que está escrito. E aí, muitas vezes, inclusive, a gente ora, inclusive, pelo próximo, pelo restabelecimento de sua enfermidade, de alguma doença que tenha. E aí, Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, quando vai tratar dos médiuns, em especial os médiuns curadores, quando Allan Kardec faz uma prece no item 8, perguntando se pode-se obter curas unicamente por meio da prece, os espíritos respondem que sim, algumas vezes, desde que Deus o permita. Então, mais uma vez, vem aqui a questão das leis imutáveis. E conclui, pode acontecer, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Palavras dos espíritos. Pode ser que o bem daquela pessoa que sofre ainda seja passar por aquela provação. É que a gente pode expandir o conceito de, digamos assim, de mal, de doença para tudo, não apenas físico, psicológico, o que quer que seja. Pode ser que naquele momento a pessoa ainda precise passar por aquilo e julgam, diz os espíritos, que a sua prece não foi ouvida, mas não é isso. É porque existe uma lei imutável que está coordenando tudo aquilo que nos passa. Mas aí vem a pergunta, Débora, apesar de nós sabermos que nós podemos fazer a prece pelo outro, que as leis, digamos assim, elas são imutáveis, nós não vamos modificar os destinos, isso não quer dizer que a gente deva deixar de orar, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar assim, já que as leis são imutáveis, eu não posso mudar o destino, eu não posso fazer nada, então o que me adianta orar? Já que está tudo escrito, entre aspas, posso nada fazer, então para que fazer as preces? E não é bem por aí, não é? A gente precisa, sim, emanar aquilo que tem dentro de melhor de nós para o próximo, independente do que quer que aconteça com o outro, né? Mas cabe-nos, na realidade, a parte de doar. O que vai acontecer com o outro, ou o que vai ser feito com os nossos fluidos, aí é uma outra questão, não é? Nossa parte é simplesmente doar. Não seria isso? Sim, com certeza. E é interessante a importância do estudo, né? E Emmanuel, no livro Consolador, fala disso, assim, brilhantemente. De você entender o que é a prece e o que é a oração. A prece e a oração, ela é intenção e emanação. Então, orar, né, fazer uma prece pelo outro, é emanar a ele algo de bom. Emanar a ele luz, né, o que há de melhor em nós. Então, assim, quando o Leon Denis fala que não muda, eu concordo com ele, no sentido de que eu não vou mudar o destino do outro, porque nós é que criamos o nosso próprio caminho, trazendo para esse exemplo. E aí, como no prefácio do livro fala, o pensamento cria a vida que procuramos. Então, cada um de nós está vivendo aquilo que buscou. Então, a prece que o outro direciona a mim, ela pode servir como um bálsamo, como um impulso, né, para suportar isso de alguma forma, mas de fato ela não vai modificar algo que é uma escolha minha, que está no meu livre-arbítrio. Mas acho importante a gente ressaltar que se tem a lição da prece pelo outro, ela tem a sua necessidade. Então eu não posso também, já que eu não vou mudar a vida do outro, eu não vou fazer uma prece por ele. Entra na questão do Livro dos Espíritos, não basta ser só bom, tem que fazer o bem. Então, a prece é uma forma de fazer o bem ao outro. E, às vezes, a única coisa que o outro precisa de uma prece é de um impulsionamento de amor, de uma energia, né, de uma faísquinha ali que dá a ele o rumo para, talvez não resolver o seu problema, mas para aceitar, para conduzir da melhor forma. Às vezes, a pessoa está tão cega na dor, ela está tão perdida nos seus próprios sentimentos que ela não tem força. E essa prece, ela serve de impulsionamento para que aí, a partir daquele momento, ele conduza de uma forma diferente.
Sem contar que, quando a gente fala de prece, de oração, de iluminação, a gente tem que lembrar que o primeiro beneficiado somos nós, porque essa prece, ela necessita de uma conexão espiritual. Então, a gente tem que estar num determinado padrão vibratório para que, de fato, essa prece tenha efeito e chegue ao outro. Mas a primeira conexão, ela é feita por nós, com os nossos mentores e os mentores daquele a quem a prece está sendo direcionada. Muito bom. Silvia, o que você teria a dizer a esse respeito? Já que a gente sabe que a gente pode orar pelo outro, mas as leis são imutáveis, a gente não pode modificar as leis divinas, nem modificar o destino das pessoas. E muitas vezes a gente ora pelo outro e não percebe nem a cura e começa a julgar que a minha prece não está sendo ouvida. Isso significa dizer que, então, que me adianta orar e rezar, já que eu não posso mudar nada? Vini, eu vou fazer uma ação muito simplista. A gente sabe, e vai desencarnar um dia, como a gente fala, vai morrer. Por causa disso, eu vou deixar de cuidar da minha saúde até lá? E a gente tem que pensar, nós não vamos mudar, mas nós podemos influenciar no sentido da paciência, da alma, das boas energias, das vibrações tranquilizadoras. Você estava formulando a questão, eu estava procurando aí a Joana de Ângeles falando para nós. Quando a dor se apresenta sob qualquer forma, a oração é o veículo mais eficaz para suportá-la e superá-la. A gente pode estar imaginando, e chegou o momento daquela pessoa, a gente não vai modificar isso, mas eu acho que é o nosso dever de cristão, nosso dever de irmão, fazer o possível para diminuir essa dor, para tornar suportável. A gente não vai deixar de, por exemplo, visitar uma pessoa doente, e a gente pode levar um pouco de conforto, um pouco de consolação, e a gente vai estar orando por ela fazendo isso. Já foi bem colocado aí, e a oração não é só repetir a fórmula, não é só repetir aquele texto, é a energia que a gente passa, é o carinho que a gente passa, é a conexão com Deus pedindo por aquela pessoa. A gente não vai deixar de fazer. E às vezes ele melhor a gente pede, né? Algumas pessoas já têm essa consciência de falar, não peço a Deus a cura, eu peço a Deus o melhor para aquela pessoa. Esse melhor às vezes vai ser um desencarne. Vai ser ela passar por essa aprovação para chegar melhor no mundo espiritual, para ser mais fácil do lado de lá. Então é extremamente válido tudo que a gente faz em termos de oração. E a Joana, ela volta a falar também, a questão da oração encomendada, né? O reza aí por mim. Jesus recomendou que orássemos uns pelos outros num convite à solidariedade fraternal, a fim de que nos ajudemos através das ondas mentais da comunhão com Deus. Nós estamos colocando essa pessoa por quem nós estamos orando também nessa comunhão com Deus. Nós não podemos nos furtar a fazer isso. É nosso dever, é amor, é caridade. Então, de maneira nenhuma, o fato da gente saber que não vai poder mudar as leis, elas são imutáveis, vai nos eximir da possibilidade, do dever, da responsabilidade e também da alegria de orar. Vini? Muito bom. Quando falou em alegria de orar, o último item, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, antes da coletânea Preces Espíritas, é a alegria da prece, né? Que ela também nos proporciona. E você, Lili, o que teria a dizer? Né? Como foi dito, a gente sabe que a gente pode orar pelo próximo, a gente não vai mudar as leis divinas, não vai mudar destino, a gente nem sempre consegue a cura, como diz Kardec, e por conta disso a gente deixa de orar ou a gente ainda assim pode insistir na dinâmica? Bom, eu acho que fazer uma oração para uma pessoa é o mínimo que a gente pode fazer, né? Não custa nada, a gente consome muito pouco tempo, então eu acho que em nenhuma circunstância, nada justifica a gente não fazer uma oração, uma prece em benefício de alguém. Eu acho que quando a gente faz uma prece,
a gente tem que ter em mente, a gente falou muito aqui hoje, né, que algumas coisas são as leis naturais são imutáveis, né, algumas coisas não vão mudar, mas eu acho que a gente tem que ter em mente, no momento de uma oração, que o que a gente quer mudar não é a coisa em si, mas a percepção que a gente tem dela, ou a percepção que a pessoa por quem a gente está orando tem dessa situação. Então, às vezes a gente vê uma pessoa doente, sofrendo, e a gente pede que Deus auxilie, que Deus ampare, né? A gente está pedindo para essa pessoa ficar boa? Assim, seria o ideal, mas a gente também sabe que, de repente, não é o momento de ela ficar boa, né? De repente, ela precisa passar por aquilo. Então, o que eu posso fazer por essa pessoa? Eu posso, evidentemente, oferecer algum auxílio material, né? Algum conforto material, a minha presença, a minha amizade, meu carinho, meu amor, e posso oferecer uma prece que não vai modificar a situação dela, mas que talvez modifique a forma como ela se vê naquela situação. Talvez, pela prece, ela possa ter um entendimento diferente, uma aceitação diferente, um conforto dentro do coração que faça com que ela enfrente aquela situação difícil de uma maneira mais leve e mais suave. Então, claro, a gente não está na nossa mão modificar todas as coisas do jeito que a gente quer. Até porque a gente não sabe nada, né? E a gente, de repente, muda alguma coisa e acaba dando ruim, né? A gente acha que está... Na nossa ignorância, na nossa visão pequena, a gente pode achar que está ajudando e não está, né? De repente, a gente está atrapalhando. Mas, enfim... A gente, ao invés de mudar a coisa que a gente não tem condição de mudar, que a gente mude a forma como a gente vê a coisa, né? Não só a gente, as coisas que acontecem com a gente, mas principalmente as coisas que acontecem com os outros. Que a gente possa ser amparo, ser auxílio, ser conforto, né? Através de prece, através de oração. Alguém aí falou muito bem que a gente, foi a Débora, antes de tudo, a gente está iniciando a conexão, né? A gente é o primeiro beneficiado, porque a gente é que está estabelecendo essa conexão com o alto, né? E, assim, inevitavelmente, o caminho das bênçãos, né? Elas estão vindo através de você, não é? Então, você vai se beneficiar. Então, eu acho assim, não tem razão nenhuma para a gente não fazer uma prece. Menos ainda se a gente pensar, aquela pessoa precisa passar por isso para essa pessoa aprender. Gente, né? Não vamos fazer julgamentos, né? A gente não tem que saber o que o outro precisa passar, a gente só tem que ajudar, né? E, assim, se você não puder ajudar com mais nada, pelo menos com uma prece que conforte o coração dessa pessoa. Ok. E você, Carmen, o que teria a dizer? A gente sabe que as leis naturais são imutáveis, a gente sabe que não pode modificar destinos, a gente sabe que nem sempre, inclusive, consegue a cura de alguma coisa, de algum mal, até dizem os espíritos, acha que a sua prece não foi ouvida, e aí, por conta disso, a gente, então, entrega tudo nas mãos de Deus e não age mais, já que eu não posso fazer nada. Vou começar de trás para frente. Nós temos realmente esse hábito, né? Vou entregar nas mãos de Deus, Deus é que sabe. Sim, a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom, repetindo, mas o que vai acontecer? A gente, falando em oração, sempre, a oração sempre à medida do possível, porque nós já vimos que orar é uma ajuda divina, porque são os espíritos elevados, os bons espíritos, os nossos amigos espirituais, que a ferramenta, o instrumento, o caminho, vamos falar de encarnado, nós encarnados orando por uma outra pessoa, tentando ajudar a outra pessoa. Então, essa oração, essa ajuda, essa súplica, se for atendida, a gente sabe que sempre vai depender do livre-arbítrio da pessoa, do livre-arbítrio da criatura, e será ouvido de ouvir
as respostas não vai ser, às vezes, como a gente espera que seja, porque vai depender das nossas necessidades e vai depender do nosso merecimento. Aí vai entrar e o quê? Orar sempre sim. Jesus já nos ensinou, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas em que sentido? Então, quando a gente sabe que a gente está conversando sobre a oração, orar por uma outra pessoa, orar por alguém, ajudar, mesmo sabendo que vai depender o quê? De uma lei de causa e efeito, vai depender de um planejamento reencarnatório, vai depender da necessidade do merecimento da pessoa para quem nós estamos orando. Então, nós sabemos que a oração, ela vai depender o quê? Da vontade. A gente já estudou vontade aqui no livro Pensamento e Vida. Então, uma vontade concentrada, bons sentimentos. A gente sabe que o veículo que vai levar esse nosso pensamento é o fluido cósmico, já falamos sobre isso. Ele vai percorrer a distância até alcançar o destino. Qual é o destino? A pessoa para quem nós estamos orando. Então, o potencial dessa prece, de chegar até essa pessoa, de nós podermos aliviar essa pessoa, dentro do seu merecimento, dentro do seu livre-arbítrio, dentro de uma lei de causa e efeito que ela está sendo submetida, esse nosso pensamento, a potência da oração, vai dar qualidade no sentido de quê? De envolvê-la, essa pessoa, se ela estiver receptiva. Em que sentido? Podemos orar para que ela seja consolada, para que possamos dar um pouquinho de ânimo, um pouquinho de força, resignação, coragem. Então, nós vamos orar no sentido de acolher. Vamos orar também para quem? Para o amigo espiritual dessa pessoa para quem nós estamos orando. Não só para ela encarnada, mas junto com a vibração do amigo espiritual dessa pessoa, que ele possa alcançá-la através da intuição, através da inspiração, que possa envolvê-la, né? De uma forma de quê? Dando força e coragem. Então, assim, é o que foi falado. Orar sempre. O mínimo que vai acontecer é alcançar essa pessoa com as nossas vibrações de amor e de oração, de energia benéfica, e ela vai ser atendida, aí já não é a nossa parte, ela vai ser atendida de acordo com o seu merecimento, mas jamais deixar de orar, jamais. Como a gente já falou, a ajuda divina, ela é quase sempre oculta. Então, ela está ali nos envolvendo e a gente sente as boas vibrações dessa oração. Vinícius. Ok. Mais uma reflexão para a gente finalizar, que eu gostaria de trazer, porque Kardec diz, né, que as 3 ações que a gente pode exercer na prece é pedir, agradecer e glorificar. Né? E a gente sabe que, eu acho que todos aqui vão concordar comigo, que a principal dessas 3 é agradecer. Porque o próprio Allan Kardec coloca, se a gente observasse, né, tudo aquilo que nos rodeia, a gente perceberia que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Né? Que a gente geralmente coloca a bênção como algo grandioso, mas só o fato de hoje a gente estar aqui acordados, né? O fato de a gente ter um local para se abrigar, ter comida na mesa, vamos colocar assim, né? Pequenas bênçãos que muitas vezes a gente não dá valor. Né? A gente acha que bênção é eu ganhei na loteria, não é? Eu casei, eu, enfim, virei chefe no meu serviço, mas não, as bênçãos, né? Elas são as pequenas coisas do nosso dia a dia. Quando a gente começa a contar, a gente percebe que é muito mais numeroso que os sofrimentos que a gente tem. Mas dentro desse agradecimento, é muito comum a gente só agradecer por aquilo que a gente tem, a gente conseguiu. E o Espírito Maria Dolores, na obra Antologia da Espiritualidade, psicografado também pelo Chico, tem uma mensagem que, para mim, é um dos poemas mais lindos, que se chama Agradeço, Senhor. E ali ela agradece aos nãos. E raramente a gente agradece aos nãos que a gente recebe. A gente agradece aos sims, né? A tudo que a gente tem. E no final dessa prece, Maria Dolores diz o seguinte: agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que eu te rogue o que eu não deva, não me atendas, Senhor.
Então, isso nos chama muita atenção, não é, Débora? Porque a gente está muito acostumado a agradecer por aquilo que a gente tem. Quando a gente se esquece que muitas vezes esse não está evitando um mal maior para a gente naquele momento, nós não estamos entendendo, não é? Com certeza. Nossa vontade ela é muito viciada na nossa ignorância no sentido de pequenez de conhecimento espiritual. E nós nos perdemos naquilo que nós achamos que queremos, que nem sempre é o que a gente de fato quer. E o não da espiritualidade, o não do Criador, ele é um não de punição, mas de educação mesmo, de trazer-nos ao nosso centro de equilíbrio, de pesar as coisas. Quer dizer, onde eu estaria se eu tivesse tudo que eu queria desde quando eu nasci? Bom, quando eu era criança, eu queria ser, o pessoal nem vai conhecer hoje, queria ser um Power Ranger. Então, assim, se tudo que eu peço fosse atendido, onde eu estaria hoje? Então, a gente tem um desejo viciado, e a espiritualidade é tão perfeita nesse sentido, de avaliar com os nossos mentores o que de fato nos faz bem. Às vezes, o nosso desejo de um determinado emprego que não deu certo, nos tiraria a oportunidade espiritual de servir em outro local, e de um relacionamento que não deu certo, nos tiraria a oportunidade de conhecer uma outra pessoa que complementaria essa jornada. Então, assim, o não, ele educa muito mais que o sim, porque ele nos leva à reflexão. Porque quando a gente pede e tem o sim, né, acontece, pronto, eu satisfaço o meu desejo, né, eu me abasteço daquilo que eu busquei, tá tudo certo. Mas quando eu escuto não, eu paro, mas por que não? Por que eu não mereço isso? Por que esse não veio agora? Né? Por que o outro pode e eu não posso? Nós temos muito essa comparação com o outro ainda, e isso é involuntário. Então, esse não, ele educa a nossa mente, ele educa a nossa racionalidade espiritual, nossa fé tem que ser sempre raciocinada para a gente não se perder aí nos ensinamentos, sabê-los interpretar e agradecer esse não que te possibilita crescer, esse não que te possibilita buscar outros rumos. E aí você estava falando da gratidão, e eu estava com a prece de gratidão de Emmanuel aqui aberta, e ele fala justamente disso. Lá no final, do meio para o final, ele fala, obrigado, né, gratidão pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelos amigos que me socorrem, pelo adversário que me instrui. E aí o adversário é aquilo que está ao contrário do que eu busco. O adversário não quer dizer alguém, o adversário quer dizer uma situação que vai de encontro ao meu desejo naquele momento. Então, esse não, ele vem para instruir a gente a saber raciocinar e aceitar o que de fato é melhor para o nosso espírito. Muito bom. Silvia, precisamos agradecer aos nãos também, entender que muitas vezes são bênçãos, nos evitando males maiores, não é? Sim, Vini, eu faço uma comparação. Um pai amoroso e dá um não para o filho, onde o filho pede uma coisa e vai ser ruim para ele e vai fazer mal. Eu acho isso, se a gente recordar nosso período de infância, de juventude, a gente vai lembrar de várias vezes que nossos pais, nossos padrinhos, tios, falavam para a gente, não vai fazer, não é para você ser assim. Isso era para contrariar o que a gente queria? Não. Era para nos educar, para nos proteger, para nos ensinar, para nos desenvolver coisas como a paciência, um instinto de cooperação. Era tudo para mim, era o brinquedo todo para mim. Não, você vai dividir, não vai ter só para você. Você vai dividir com seus irmãos. Não, eu não era estudar. Você vai estudar. E a gente parece, nessas coisas do dia a dia, a gente entende mais fácil, talvez voltadas mais ao material. Então, é mais fácil de entender se não uma coisa positiva. Mas quando é espiritual, para a gente, às vezes, é mais difícil. Porque a gente
custa um pouco, às vezes, para entender Deus como um pai justo, bom e amoroso. E a justiça e a bondade e o amor não significam fazer o que a gente quer. Dá para nós o que a gente está querendo. Dá para nós aquilo que a gente precisa. Aquilo e vai nos melhorar. E vai nos transformar em pessoas boas. E vai elevar o nosso espírito. Eu desejo que uma família material, vamos chamar assim, um pai ou uma mãe, tenha o seu filho. E muitas vezes custa dizer esse não. E pai e mãe sabe, e às vezes é difícil dar um não para o filho, mas é extremamente necessário. Esse não vai ser uma forma de corrigir, de melhorar, de moldar uma pessoa melhor. Então a gente tem que entender isso. E o não, muitas vezes, ele existe exclusivamente para o nosso bem. Vini? Bom. Lili, o que você acha? Agradecer aos nãos também, né? Que evitam males maiores, não só os sims, mas os nãos também são bênçãos. Né? Sim, agradecer, porque muitas vezes os nãos protegem, preservam, fortalecem, educam, coisas que você talvez não encontrasse com o sim. Né? A Débora falou um negócio no começo desse nosso encontro, né, que eu fiquei pensando bastante, né, porque a questão foi por que aconteceu como aconteceu, né, a questão que ela colocou. E muitas vezes acontece como acontece, porque a gente faz escolhas que não são muito boas e a gente colhe as consequências delas, né? E outras vezes acontece como acontece, eu estou falando dos nãos, né, que a gente leva, das coisas que acontece na vida da gente, que a gente não fica feliz naquele momento. E aí acontece do jeito que acontece, porque é o que a gente está precisando, né? Porque no fim a gente está aqui para crescer, para aprender, se aprimorar, para evoluir, e o que a gente precisa é que aquilo aconteça para a gente passar por esse processo de aprimoramento. Mas tem uma outra questão ainda, né? Às vezes, o não, aquilo que aconteceu do jeito que aconteceu e não foi do jeito que você queria, né? O não chegou, e esse não é livramento, né? Porque muitas vezes você deseja alguma coisa que vai com a gente, né? Não você. A gente deseja alguma coisa que vai conduzir a gente por um caminho que a gente talvez não tenha força moral, estrutura moral para vencer, né, os obstáculos que tem por ali, as dificuldades, os vícios, as coisas que não são boas. Então, o não vem como um livramento. E isso, eu acho que é muito importante a gente ter em mente, né? Esses nãos. E o papel super importante que eles têm na vida da gente. O não trouxe a gente até aqui, não é? Não foram os sims, foram os nãos, foram as coisas que aconteceram com a gente que foram tornando as pessoas que nós somos hoje, né? Trouxeram aprendizado, trouxeram muitas lições, né? Eles que conduziram a gente a ser um pouquinho melhor agora do que a gente já foi antes. Então, não foi o sim, não foi passar a mão na cabeça, não foi o concordar com tudo. Foram as dificuldades, foram os nãos que a vida trouxe, né? Então, a gente tem sim que ser muito grato por eles. Embora, né, no momento, na hora que está acontecendo, a gente reclama, que é natural, né? Mas a gente devia modificar esse pensamento e agradecer. Ok. Por fim, você, Carmen, o que queria dizer? A gente precisa agradecer aos nãos que a vida nos entrega, que Deus nos oferece e que nos livram de males maiores, não é? É isso. Quando eu citei, como nada é por acaso, né? Quando eu citei no início o Paulo, quando ele fala na carta Tessalonicenses, orar sem cessar, e aí tem a continuação, em tudo dai graças. Então a gente se pergunta, mas como assim, Paulo? Nós vamos dar graça em tudo? Então é mais um aprendizado que ele está dando para nós, no sentido do quê?
superação. Então, quando Vini, você faz essa pergunta, o não. Agradecer pelo bem, claro, pelas bênçãos, pelos bens. Às vezes a gente nem lembra, né, de agradecer também pelas bênçãos e pelo bem, mas tudo bem, isso é de cada um. Agradecer o mal que nos aconteceu, no sentido de que talvez tivesse sido pior. Agradecer uma superação que esse mal, que essa crise nos trouxe. Agradecer o aprendizado. Nós não estamos agradecendo o fato em si, e nem a consequência. Nós estamos agradecendo o aprendizado. E mais ainda, o que é a oração dentro disso tudo? É nos prevenir do mal. Então, já é agradecer pelo mal que talvez ainda vá nos chegar. Para quando ele chegar, nós já estivermos pelo menos o quê? Fortalecidos, para não entrar em desespero e tentar resolver a situação. Então, quando Paulo ele fala, orai sem cessar, e em tudo dai graças, inclusive aos nãos, porque, mais uma vez, não é como a gente quer, não é como a gente pensava, foi como aconteceu. E nós precisamos entender e nos safar disso, do que nos aconteceu. A gente tem um exemplo também no livro Pão Nosso, do próprio Emmanuel, quando ele tem um capítulo número 100, Rendamos Graças, ele fala sobre isso. Ele fala que não nos espante quando as dificuldades ou os imprevistos dolorosos baterem à nossa porta, acontecerem na nossa vida, porque nem sempre a gente vai ter o socorro do céu. Mas vai aparecer o quê? Em recursos, às vezes, menos desejável para nós. Mas aí é que está. Até quando vai a nossa fé, a nossa confiança, a nossa superação, a nossa resignação. Então, é combater o bom combate. É por isso que ele já falava. E quando Paulo ele citava em tudo dai graças, ele queria dizer, quando a gente lê o capítulo dele, ele afirmava que ele se comportava da mesma forma, né, quando ele estava preso na prisão, na alegria ou na dor, porque já naquele momento ele já sabia que estava no final dele, ele reconheceu, ele dizia por quê? Porque não adianta reclamar. Eu estou aqui nessa situação ruim, entre aspas, que era mesmo, materialmente falando, mas ele entendeu que o sentido da vida dele naquele momento era servir Jesus. Onde se encontrasse, conforme se encontrasse, conforme se estivesse. Assim, às vezes a gente dá um exemplo prático, né? Isso é nosso mesmo do ser humano. Quando a gente sai de alguma coisa ruim, de algum momento ruim, qual é a primeira coisa que a gente lembra? Ai, graças a Deus. Não é isso que a gente fala? É isso. Então, nós estamos agradecendo aquilo de ruim que nos aconteceu, porque poderia ter sido pior. Ou mesmo que fosse ou deixasse de ser, neste momento, nós lembramos, e repito, nós falamos, graças a Deus que foi só isso, graças a Deus que não foi pior. Ou se foi mais do que isso, ou que se foi pior, não é que os céus não nos ajudou, que os céus não renegou. Não é isso, é por conta do quê? Porque nós tivemos que passar por determinada situação, às vezes por imprevidência nossa, para nós aprendermos a situação em dar graças, agradecer, mesmo aquilo de ruim que nos aconteceu nesse sentido. Vinícius. Perfeito. A gente poderia ficar falando muito mais de prece, né? Mas o nosso tempo também já esgotou. Mas eu aconselho a todos aqueles que quiserem aprofundar o tema, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Allan Kardec faz uma análise bem interessante acerca de vários pontos da prece. Eu finalizo, inclusive, com o término de uma mensagem chamada Maneira de Orar, é uma instrução dos Espíritos, e quem assina é V. Monod, está assim, Bordeaux, 1862, e ele diz o seguinte: como vedes, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem acarretar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais sois chamados maquinalmente na hora convencional. Fica aí o conselho desse espírito,
nos indicando que a gente pode fazer a nossa prece a qualquer momento, qualquer instante, qualquer hora. Não precisamos de nenhuma ocasião especial para isso. Agradeço profundamente as considerações da noite de hoje, a participação de vocês aqui em tela com a gente, a quem nos assistiu aqui hoje, a quem registrou suas mensagens no chat, a quem irá nos assistir após o término da live. Lembrando que essa programação acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e é uma transmissão aqui da nossa casa, cidade de Santos, estado de São Paulo, céu, C.E.U.Companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rádio Portal da Luz, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade e TV7. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama. Se inscreva nesses canais parceiros para receber toda a programação diária. Débora, gratidão mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Gratidão, Vinícius, e por tantos aprendizados nessa noite, né? Desvendar, né? Esmiuçar esses termos, não pelo... Travou. Eu acho que a Débora caiu. Travou. Oh, que dó. Bom, vamos ver aqui se ela volta ainda. Enquanto isso, vamos aqui terminando os nossos agradecimentos. Silvia, gratidão pela participação de sempre. Vini, eu agradeço a oportunidade, agradecer a Débora, né? Espero que ela ainda consiga voltar aí para a finalização, a minha Lili, agradecer a todos que nos ouvem e agradecer a oportunidade que a gente teve de trocar essas reflexões sobre a prece, né? Um assunto tão importante, devia estar mais presente na nossa vida, né? E a gente possa, a partir dessas reflexões, também reforçar um pouco mais. Não só o que a gente faz em relação à prece, mas a gente pode colocar para as pessoas, a gente possa fazer uma prece para que as pessoas se conscientizem um pouco mais da necessidade dessa conexão com o divino. Não, uma prece por todas. Opa, a Débora está voltando. Agradecer a Débora, agora presente, né, pela participação. Muito bom estar te encontrando aí, Débora. Então, travou de novo. Eu acho que a Débora travou de novo. A conexão dela... Peraí, voltou? Voltou. Minha conexão está bem estável aqui. Não, fica tranquila. Pode finalizar as suas considerações finais, Débora. Então, sobre esmiuçar essas essências, e aí, assim, eu aprendi uma coisa ao longo desses anos estudando, que alguém falou, que eu não vou me recordar quem, que a prece é o movimento mais democrático que existe. Eu posso ser rica, eu posso ser menos abastada, eu posso estar no melhor ambiente, eu posso estar no pior ambiente, e ainda assim me é permitido essa conexão, basta que eu queira. Então, assim, se Deus deu algo, né, se o nosso Criador deu algo que nós pudéssemos usufruir onde quer que estivéssemos, é essa conexão com a espiritualidade. Não existe barreira física que vai nos impedir de fazer essa conexão com o mundo maior. Então, que nós possamos exercer, né, esse benefício que a espiritualidade nos fornece. Com certeza. Gratidão, Lili, pela participação de sempre. Eu que agradeço, Vini. Eu agradeço a você, Débora, mais uma vez. Não sei se a gente ainda se vê aqui, mas foi muito legal ter a sua companhia. Muito obrigada. Carmen e Silvia, obrigada também pela companhia hoje. E com relação ao tema de hoje, né, oração, depois de tudo que a gente refletiu aqui, a dica que eu deixo é use sem moderação. Não tem efeito colateral, não faz mal para ninguém. Então, pode usar sem moderação. Essa pode, né? Aproveita. E é isso, gente. Ótima semana para todos. Quarta-feira que vem a gente está aqui novamente. Beijo.
Gratidão, Lili. Gratidão, Carmen, pela parceria de sempre. Gratidão nós, né? Gratidão, Débora, pela visita mais uma vez. Esteja sempre em casa, nossas portas estão abertas. É uma boa semana para a Lili, para a Silvia, para a Vinícius. E o tema oração, não tem como não falar de Jesus. Quando a gente tem lá no livro Iluminação Interior, da Joana de Ângeles, ela diz assim, se a gente perguntasse para Maria de Nazaré, a sua mãe, a mãe de Jesus, que elucidasse o significado de Jesus na sua maternidade sublime, Maria diria, o enviado de Deus que dormiu no meu regaço e mudou o pensamento terreno, apresentando o reino dos céus conforme nunca outrem conseguiu fazer. E para finalizar, a despedida de Jesus, em João 17, ele fala, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. E é isso, a reflexão que a gente deixa, realmente a oração ela é sublime, a oração ela acalma, a oração ela é um alimento para a nossa alma, ela fertiliza a nossa alma e é o nosso combustível. Uma ótima noite para todos os internautas que estão nos vendo e que irão nos assistir depois, Vini. Com certeza. Débora, pode finalizar com a prece para a gente? Uma oração? Claro, com certeza. Que nesse momento possamos voltar à nossa individualidade, fechar os nossos olhos, para que o nosso espírito possa então enxergar a nossa real essência e que essa forma de conexão com o Criador, que é a oração, que é a prece, possa se fazer presente na nossa vida, mais constantemente, por nossa escolha, por nossa disciplina junto à espiritualidade. Que nessa noite de hoje possamos agradecer pelas coisas que não agradecíamos antes, agradecer pelos nãos, como aprendemos, agradecer por simplesmente ter acordado. Que possamos fazer um pouco diferente e dizer à espiritualidade a importância da presença dela em nossas vidas, nessa jornada transitória, através do exercício de reconhecimento das nossas dádivas. A oração é esse momento em que o meu coração se conecta com tudo. Eu não entendi a oração que você quer escutar. Que nesse momento... para rezar a Salve Rainha. Desculpa, gente, que nesse momento você está no cardápio de orações. Possamos, então, conectados com o Pai, agradecer por mais um estudo ou por mais um dia. E que assim seja. Graças a Deus. Então, aguardamos a todos na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida. Fiquemos todos envoltos da luz do Mestre Jesus e da oração. Uma excelente noite. Um beijo a todos e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal.